Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outra igual. Olá pessoal, nós estamos aqui na minha casa, aqui no meu escritório, tranquilo. Esse é meu irmão Daniel, sou o Samuel e tá aqui nosso irmão Ezequias, dessa família grande aí, filhos da Dona Francisca. Nós não somos filhos de Francisco, como eu costumo brincar, mas somos filhos da Francisca, né, Kia? E a nossa história é como vocês já conhecem, que a gente brinca até com a, da com a dificuldade nossa que a gente dificuldade, né, Daniel? passou na vida e passa ainda, né? Que ninguém nunca deixa de passar por luta, né? É verdade, isso é verdade. E nós estamos aqui para ouvir também, para vocês terem uma ideia também um pouquinho. O nosso irmão vai contar alguma coisa aqui da nossa luta. Que dessa dificuldade, que na verdade nós passamos muito na nossa vida, quem presenciou muito ela foi o próprio Ezequias. Que ele, inclusive, e tanto quanto o Pedro, que é o irmão nosso mais velho, o Dete, que eles que praticamente ajudaram muito na criação da última geração, que é eu, Daniel, e as minhas irmãs Laudicede, né, e tal. Né, Zequias? Eu fico assim muito grato, né, Sam, a gente ter o prazer, o privilégio de contar a nossa história ainda em vida, né? Por exemplo, o nosso pai mesmo. Nosso pai, ele presenciou aqui a luta. Aqui eu lembro, a gente conta essas histórias, o Daniel e o Samuel, eles não têm lembrança dessa luta nossa. E o Daniel, eu acho engraçado que o Daniel era maior, tudo pra ele era um microfone. Então ele tinha aquele sonho de querer ser artista cantando. E já você não, às vezes eu levava você pra roça, já caçava aqui qualquer graveto, já era um instrumento. E aquilo eu ficava olhando ali, e... Eu era bem criança. Eu falava assim, esse caboclo ele vai ser incutido para tocar. E o Daniel para cantar. Eu pensava que o Sam era instrumentista. Aí ficamos ali. Eu fiquei ali, mas meu pai ali por um período de 3 anos. Aí nessa época o Sam já tinha seus 6, 7 anos de idade. 6, 7 anos. E o Niel mais velho um pouco. Deixei eles dois meninos e fui embora. Meu pai, ele era incutido para tocar. Meu pai era incutido, mas ele era assim, a gente era pobre, não podia comprar um violão, não podia comprar nada. Ele tomava emprestado dos outros, sabe? Mas só que nós não podíamos nem triscar. Se pelo menos caminhasse no rumo daquele instrumento, ele achava que já ia quebrar, ia dar problema para ele. Como ele na época o instrumento era caro e não tinha condição para a gente comprar, ele já proibia de tocar. De menino pegar nos três. Aí daí foi onde saiu a ideia em mim, né, Sama? Falou assim, o dia que eu sair daqui, que Deus me dê graça, eu vou comprar um instrumento e mandar pro Sama, que era o mais incutido com o instrumento. E o Niel, ele vai indo aí até ele arrumar um microfone mesmo pra ele cantar. Aí eu cheguei aí eu fui embora. Eu fui embora em... Você tinha o quê? Uns 17? 18? Eu tinha 18 anos. 18 anos. Eu fui embora em 78, 79, eu fui embora. E lá, quando eu cheguei em Formoso do Araguaia, fichei numa firma lá de servente. Aí meu irmão mais velho já estava lá, o Dete. O Dete era encarregado lá. Aí o Dete ajudou a ajeitar essa vaga para mim lá. E tinha um cara que tinha um violãozinho. E esse violãozinho, eu olhei para ele e falei assim, rapaz, você não vende esse violãozinho? Você falou, esse violãozinho parece com o Sama. Aí ele falou assim, vendo. Eu falei, quanto que é o violãozinho? Eu lembro como hoje. Ele falou assim, é 7 conto. Era o dinheiro de uma quinzena. Aí eu falei, então você espera que hora que chegar o dinheiro da quinzena, eu compro e mando. Metade do salário. E ele segurou. Aí eu fui, comprei. Sama tem ele, né, Sama? Tem ele aí, cadê? E mandei ele, esse violãozinho aqui, ó. Até hoje. O violãozinho tem história. Esse aqui tem quanto tempo esse violão? Pra mim foi, na verdade tem mais de 30 anos, né? Eu já aposentei ele porque, tadinho, ele não pode estar tocando ele. Pode colocar pelo menos as cordas, pra aposentar com as cordas. Quando esse violãozinho chegou lá em casa, nova nele. o Zaqueu mandou esse violãozinho pra mim, aquilo pra mim foi o maior presente que eu ganhei na minha vida. A paixão que me apareceu ali. Ele era novinho, todo bonitinho, né? Como ele falou, ele trabalhou uma quinzena dele pra comprar esse violão. Aí, como eu vivia com um pedaço de pau pra cima e pra baixo tocando, eu era incutido nesse violão. Eu ia pra escola,
E quando eu chegava, voltava correndo, que a gente estudava no Educandário Evangélico lá no Minasul, na Rua 7, a gente morava na roça, lá onde hoje é a vila, ali a vila de Furnas. Aí eu saía correndo da escola só com saudade do meu violãozinho. A minha paixão era tocar no meu violão. Mãe falava, meu filho, você vai cantar hoje? Falava, não, se a senhora levar o violão, eu canto. Aí mãe levava o violão. Ainda é da marca Sonelli, hein? Será que tem? Nem existe isso mais. Foi nesse violão que, inclusive, quem me ensinou as primeiras notas, inclusive, de violão foi o Ezequias. Ele que me ensinou a tocar os primeiros hinos, como aprendi a tocar o, né? Ah, se eu fosse como os passarinhos que somente vivem pra cantar. Foi onde eu aprendi a tocar esses hinos e cantar na igreja. E a nossa dificuldade ali no Minasul era muito grande porque, como a gente morava afastado da cidade, tudo que a gente produzia, a gente ia vender na cidade. Tanto o Ezequias vendia, ia o Daniel. Depois logo o Ezequias espirrou da roça, com 18 anos, e aí nós ficamos lá batalhando naquela roça em Minasul. Aí quando eu vi o Sama já tinha afastado dos caminhos do Senhor e estava tocando aí em bar, em circo. E justamente eu saí do meu trabalho, eu trabalhava na cooperativa ali em Porto Nacional, e na rua que eu descia tinha um bar de seresta. E eu ficava de longe, porque na época eu era crente, aí eu ficava de longe observando o Sama, lá do escuro. Ele num tamborete alto e cantando ali. E às vezes eu falava com meu Deus. Eu falava que era para o Senhor ter misericórdia e concretizar aquilo que estava no coração no coração da mamãe, no coração do papai, né? Na verdade, e graças a Deus. Criação do princípio, né? Graças a Deus, porque nós é uma família assim que, pelo que lutou, pelo que passou, a gente tem todas as coisas na terra, é muito bom, mas a gente tem aquele alvo que o meu pai sempre passou para nós, a salvação nossa, a salvação. Porque, como a palavra de Deus fala, que tudo aqui é passageiro, tudo é passageiro. Então, Deus abençoou, ouviu as orações do meu pai, o clamor, e Deus aí levantou essa grande dupla que eu falo para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem aí divulgado esse evangelho, como um dia eu falei ali na igreja da Vila União de Minasul, tem divulgado esse evangelho, tem divulgado esse ministério, e até hoje, graças a Deus, o Senhor tem nos honrado e vai nos dar graça e honrar até muito tempo, enquanto vivermos nessa face da terra. Verdade. O meu pai foi, e o evangelho vai ficar em nosso sangue e no sangue de nossos filhos, dos nossos netos, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. Para vocês que estão assistindo aí, vocês estão vendo aqui o Ezequias se emocionando e a gente também, mas é porque você não sabe esse fruto que hoje está sendo Daniel e Samuel pelo Brasil afora, ele tem uma grande partícula, né, vamos dizer assim, uma grande porcentagem, espiritualmente falando, gente, né? Ele sempre foi uma pessoa assim, um desbravador mesmo, e aconselhava a gente. Quantas vezes no início da nossa história ele saía do serviço, tirava o tempo dele aconselhando a gente. Então a gente percebia e percebe até hoje a grande preocupação dele, porque ele tem uma preocupação, ele tem Daniel e Samuel não como irmão, mas ele tem a gente como filho, né? Filho mesmo, sim. O mesmo sentimento que papai tinha, que hoje está na glória com o Senhor, o mesmo sentimento que a minha mãe tem, que a dona Francisca tem, o Zequias também tem, os outros têm também, mas o Zequias tem aquele sentimento espiritual, né? Aquele sentimento de preocupação, né? Cuidado, com né? gente. Como é que a gente tá, o que está fazendo, como é que vocês estão levando a vida, os meninos. Então, sempre fala, a gente às vezes brinca, né? Leva na brincadeira, mas ele trata isso com muita sinceridade. É isso que nós queremos passar, né? Verdade. E lembrando da infância nossa no Minasul, que era muito difícil, nós fizemos uma música Tempo de Infância, que a gente podia cantar um pedacinho aqui, né? A todos vocês de Minasul, nossa homenagem pra vocês também, ó. Eu trago na mente o tempo de infância, período criança que eu já passei. Na minha memória a lembrança não falha,
já morei. Do canto a tristonho de um juriti, cansei de ouvir aumento a descer. Do fogão de lenha que o frio aquecia e mamãe fazia o pão pra comer. As dificuldades na vida da gente Era o que, Isaquias? era tão presente, todo mundo via. Mas mesmo em meio às dificuldades, a felicidade a gente sentia. Dinheiro e riqueza. Dinheiro e riqueza passava distante, mas nosso semblante ele tinha luz. Papai repetia uma frase constante, e o mais importante era ter Jesus. Oh, glória! Aleluia. A estrada de chão cheia de poeira, a velha porteira que a gente passava, um rio pequeno lá perto corria, quase todo dia eu nele pescava. A roça de milho e um bom milho verde, pra matar a sede um pote havia, um violão simples e muito pequeno, que nem ao sereno nos dava alegria. Aqui ele aqui, ó. É esse aqui, ó. Louvado. Olha o que a gente cantava. No final da tarde, sentava. Depois do Normal. inchada, né? Enxada brava. Por isso que eu não gosto da palavra enxada. De roupa simplória. De roupa simplória, chinelo nos dedos, Todo dia mas cedo. no dia cedo pra escola eu ia. E pelo caminho eu sonhava bastante, que gente importante um dia eu seria. Lutei incessante por meus ideais, batalhei demais, alcancei vitória hoje. E hoje ofereço todo o meu trabalho para quem merece a honra e a glória. Só ele que merece a honra e a glória mesmo. É verdade. E essa música é realmente uma pura verdade, viu, gente? Uma verdade mesmo. Esse ranchinho que a gente fala realmente existiu. O violão tá aqui que vocês estão vendo. O rio que a gente fala é o É um Rio rio bonito, que hoje, tem- infelizmente, tá bem destruidinho, né? devido a... Quantas vezes o próprio Zequia pegou muito peixe pra gente, que a gente era, eu era criança mesmo, É. e eu gostava demais de ir pescar mais ele. Ele me carregava muito, me carregava nas costas pra ir pescar. E a roupa No simplória que a gente fala que realmente nem roupa a gente direito. A gente, minha mãe, eu lembro, rapaz, minha mãe, como é que as coisas mudam, né? Mãe comprava roupa pra nós com muita dificuldade, mês de julho pra nós usar no Natal e Ano Novo. Ficava guardado esse tempo todinho, não podia usar. Então, gente, é desse jeito que a gente tá contando pra vocês, porque a intenção nossa, essa história que nós estamos contando aqui, a intenção da gente transmitir essas mensagens que estão sendo faladas aqui, é para você que tem seus sonhos, né? Que pode também se realizar. Talvez a sua história não é a história de Daniel e Samuel e dos Zequias, da família do irmão José João e da senhora Francisca Bandeira, mas é outra história. E para você saber que o mesmo Deus que nós servimos também é o seu Deus. Verdade. É o Deus que tem poder suficiente, que te enxerga aonde você estiver, seja você mais simples que você pensa, alguém olha para você e fala assim, e às vezes faz até desdém, né, de você, de seus sonhos, mas fica firme, porque com certeza o Senhor está com o olho em você. E uma coisa que Deus ama muito, quero dizer para você, Deus ama a pessoa que tem coragem. E coragem foi o que não faltou na nossa vida. E aí foi quando nós saímos de Minasul, no ano de 96, foi 96, né? 96, 96. Aí viemos para Anápolis, chegamos aqui em Anápolis, nós não tínhamos o dinheiro nem do coletivo, era assim, era só coragem que a gente tinha. Alugamos aí barracões para morar. Hoje Deus mudou a nossa história dentro dessa cidade maravilhosamente. Verdade, eu me E lembro. daí, Eu lembro que isso aqui a gente não falou, né? E teve uma vez que nós chegamos de viagem, que já era tarde da noite, os ônibus já tinham parado de circular e nós não tínhamos dinheiro para o táxi. E a gente morava uma certa distância da rodoviária. Então nós demos
várias viagens, trazendo as malas e as caixas. E naquele tempo, Samar, era assim que eu lembro de alguns amigos fazer até resenha, brincar num bom sentido, diz que vocês saíam com 10 caixas de CD para vender, voltava com 11, 12. Era essa luta, né? E a gente era um pouco brincadeira. devolvendo. Você Mas- falando aqui, Samar, a respeito eu quero dizer para todo esse povo que nos assiste, que admira esses cânticos, essas melodias, que vem do trono da graça do Senhor, eu quero dizer para vocês o seguinte, que tem muitas pessoas que murmuram, desanimam, né? Pensa que a sua vida acabou, pensa que as coisas estão ruins, mas eu quero dizer uma coisa para você, que vem do fundo do meu coração. Ainda que as coisas materiais do seu sonho não chegam a se realizar, mas põe no seu coração que você já é muito grande em fazer parte deste projeto do nosso Senhor Jesus Cristo, que é de um dia morar no céu de glória. Amém. Com certeza. E aí daí foi que, dentro de toda essa correria, nós começamos aí a nos tornar os compositores hoje praticamente com o maior número de composições no meio evangélico. Nós compomos para Cassiane, Cristina Mel, Lauriette, Shirley Carvalhais, Mara Lima, muita gente aí que a gente Lando compõe. Jesus, José Marco Adriano, Existem músicas que Vitor. você canta que é de nossa autoria e às vezes você não sabe. Por exemplo, essa música aqui foi nós fizemos, ó. Quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima do crente não agir. O céu se comove na hora. Essa é nossa. Outra que é nossa, que nós já falamos bastante também, que é essa aqui, né? E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo teu cativeiro para te buscar. Então são muitas composições, músicas que Deus me deu em sonho, que a Elaine gravou, né? É como pérola escondida no mar. A tua vida é um tesouro que só Deus. Então tem unção divina, que é de nossa autoria. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. Tem também que é de nossa autoria, Raiz Ravel, música nova aí, né? Tem mais um milagre no caminho. Os levitas, né? Está passando aqui. Está passando aqui. Então, a gente nunca parou de acreditar nesse ministério que Deus tem nos dado, que é de compor e de levar o evangelho através da música. Embora todas as dificuldades que nós passamos em toda a nossa carreira, desde o nosso início ali na cidade de Minasul, até nossa vinda aqui para Anápolis, tudo a gente atribui toda a honra, toda a glória a Deus, que é digno de honra, de glória e de louvor. Verdade. É isso aí então, gente. A gente vai ficar por aqui, né? Verdade. E tem muita coisa para falar. Com vontade de falar, com vontade de contar mais, né? com vontade de contar mais. E se fôssemos falar, a gente passava aí, era o dia todo. Mas deixa as outras histórias para o próximo CD. O nosso alvo é ganhar almas, e maior do que Daniel e Samuel, que já está aí na igreja quando convida Daniel e Samuel, que chega primeiro que Daniel e Samuel, é Jesus Cristo. Amém? Verdade. Valeu. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe e não desista de sonhar e de lutar, e creia que Deus um dia abrirá uma grande porta para vocês. Valeu, um abraço, valeu, mano. Falou, abraço a todo mundo. Meu nome é Manuel José dos Santos, apelidado por Dete da Rural. Eu quero aqui contar uma história engraçada de Daniel e Samuel, que são meus dois irmãos, Samuel caçula, Daniel é um irmão dos meios. Esta localidade aqui era onde meu pai plantava roça de arroz, milho, feijão, e aqui era onde nós morávamos, nesta região aqui. Hoje está aí cheio de árvore, para cima está cheio de casa, aqui embaixo, para baixo de onde eu estou, está o Rio do Bonito. E quero falar aqui, contar a história da maior inimiga de Samuel. Samuel, quando era pequeno, papai colocava nós aqui para capinar mato, e de repente Samuel olhava, estava no meio dos matos aqui juntamente conosco, batia as mãos
para um lado e para outro, aí a gente procurava para ele, está ficando louco, Samuel? Mas sempre Samuel corria da enxada porque sabia que um dia ele se transformaria em um grande cantor, que é este grande cantor que hoje está aí. E Samuel, os primeiros passos de Samuel, quando ele invocou mesmo a ser cantor, eu comecei a levar Samuel nos circos, levei também em vários festivais, na SAM e outros festivais que existiam na cidade, e ali ele cantava e tocava o seu violãozinho e andou ganhando alguns prêmios como em primeiro lugar. E com isso teve uma incentivação nele e ele acabou partindo da nossa cidade de Minasul. Quando Samuel voltou para aqui, para a cidade de Minasul, também era um sonho de Doniel, meu irmão, de ser cantor um dia. Ali, trabalhando na SAMA, era operador de RK, e de repente Doniel se ajuntou com Samuel, e hoje está esta grande dupla que está aí, dando prazer de cantar, louvar a Deus por este Brasilzão todinho aí. E aqui formou-se esta grande dupla que está aí hoje. Aqui nesta localidade, ali era o nosso rancho, hoje está ali aquele pé de manga, para cima se formalizou em uma grande vila, que nós estamos aqui na beira do Rio do Bonito, e aqui foi o lugar onde muitas e muitas noites nós se alegramos com o toque de Samuel, pequenininho, tocando o seu violãozinho, tal qual ele tem ele até hoje. É o nosso orgulho, mais uma vez eu falo, o orgulho da família e de muitos fãs que hoje tem por este Brasil afora. Olá, eu sou a Gisaira. Eu sou Lara. Eu sou Larissa. Eu sou Josiele, somos todos sobrinhas de Daniel e Samuel. Estamos aqui para homenageá-los. 1000 abraços pra te dar, 1000 poesias pra dizer. Ainda é pouco pra expressar o quanto eu amo você. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Olá, eu sou a Francisca Bandeira, do Santo, a mãe do Daniel e Samuel. Estou aqui no meu lar para falar alguma coisa a respeito das nossas vidas. Eu nunca esperei de meus filhos ou ser cantor e cantor famoso, graças a Deus. Mas com eles sou mãe de 14 filhos. Mas graças a Deus estou aqui, sou viúva, está dentro de 9 anos que eu sou viúva. Mas estou aqui para falar alguma coisa da vida do Daniel mais Samuel. Daniel foi um dos meninos que foi criado fraco, nas pobreza, morando em casa de paia, uma casinha de enchimento, coberta de paia, de coqueiro. Era das pessoas se admirar. Eu e meu esposo, nós era crente, demos bom exemplo para meus filhos, graças a Deus. Com toda essa dificuldade, fraqueza, a casa com muito filho. Mas o que nós podíamos dar a eles era somente amor, alegria. E o Samuel, toda a vida, foi um menino inteligente. Já nasceu com aquela inteligência. Samuel, quando era pequeno, ele com idade de 7 anos, ele já cantava na igreja. Ele tocava violão, um violãozinho pequenininho que ele ganhou até de presente do irmão dele. De pobreza e de sofrimento, falta de tudo, que nem diz aquela história, faltava tudo e não tinha nada, poderia dizer com a minha pessoa, juntamente com meu esposo e meus filhos. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu sei que tem sido muito difícil para eles as coisas. Mas para melhorar a vida, quem tem fé em Deus, avança até encontrar a felicidade. Nasci na Paraíba, me criei na Paraíba, saí da Paraíba com 7 filhos. E desses 7, ainda apareceu mais 7, fez 14. E muito graças a Deus pela paz e a felicidade que tem dado a Daniel mais Samuel, que Samuel mais Daniel tem sido umas pessoas muito felizes.